O padre Talarico, aquele mesmo flagrado com uma fiel, foi afastado das suas funções religiosas. Mas isso não é tudo, hein? A polícia também passou a investigar o caso e teve nota do noivo. Eu sabia que essa história ia ter desdobramento, eu sabia. Vamos saber mais sobre que desdobramentos foram esses com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Eu sabia, Dai, que ia ter desdobramento da história do padre Talarico. O que é que aconteceu? Muita coisa, Sofia. Eu tô ficando com a coisa, eu tô com Sofia na cabeça. Beijo, Sofia. Muita coisa mesmo, mas assim, primeiro que essa história, ela também teve um viés de polícia, e virou caso de polícia, infelizmente. E tem um outro ponto, o padre ele chegou a ser afastado, já o noivo se manifestou através de nota, tá um verdadeiro bafafá, como a gente costuma falar aqui na Bahia. E um outro vídeo do padre também chegou a viralizar, em que ele falava que ia tomar um cafezinho com uma senhora também lá na região dele. Ou seja, Ana, teve de tudo. Vou te pedir para trazer a matéria do G1, por favor, que fala justamente sobre a versão mais séria desse caso, que é o caso virou de polícia, realmente aconteceu um boletim de ocorrência, e aí o Luciano Braga, Simplício, que a gente chama de Padre Talarico, e desculpa, ele vai ter esse apelido agora pelo resto da vida dele, e a moça, né, de 21 anos, foram encontrados dentro da Casa Paroquial, Nova Maringá, no Mato Grosso, e esses vídeos circularam na internet, a gente falou sobre isso aqui, eu acho que foi na terça-feira, os vídeos circularam na segunda, a gente falou sobre isso aqui na terça. No vídeo é possível ver essa moça escondida embaixo da pia do banheiro, após o local ser invadido por pessoas que seriam o noivo, pessoas ligadas ali ao noivo, e as imagens provocaram vários comentários. E aí tem uma questão, que é o seguinte, a família da noiva acusa o vazamento dessas informações, desse vídeo. Então, a polícia ela foi acionada para investigar o vazamento do vídeo, quem vazou, inclusive também está sendo investigado o uso inadequado da imagem dessa moça, porque sim, viralizou para o Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. O caso virou caso de polícia. Só que não só foi isso, tá? Vou te pedir para trazer a matéria da revista Fórum, Ana, porque o homem traído pela noiva, ele também soltou nota. Sim, tem nota do noivo. Ele tem um advogado, o advogado, inclusive, se manifestou em relação a essa exposição que foi feita, e aqui a revista Fórum traz que a defesa do homem que descobriu ter sido traído pela noiva com o padre da cidade de Nova Maringá, que é a 392 quilômetros de Cuiabá, divulgou uma nota à imprensa na noite desta quarta-feira 15, após o caso viralizar nas redes sociais. O episódio ocorreu na casa paroquial da cidade, sim, na Casa de Deus, causando grande repercussão e constrangimento na comunidade local, que tem menos de 6 mil habitantes. Eu imagino que seja isso para uma cidade pequena. No comunicado, o homem ele já se afirmou, né, já tratado como ex-noivo, afirmou, entre aspas, e sim, eu vou ler a nota, porque é uma nota deliciosa, desculpa, ex-noivo, mas é boa, entre aspas. Os acontecimentos que vieram a público tiveram origem em atividades profundamente reprováveis. Profundamente reprováveis, aqui pensando sobre isso. Marcadas pela quebra de confiança, pelo desrespeito e pela ausência de qualquer senso de responsabilidade moral ou religiosa. A conduta dos envolvidos afrontou valores essenciais, não apenas de um relacionamento, mas também de uma comunidade inteira que se viu traída por quem deveria agir com retidão e exemplo. Calma lá, moço, só quem levou chifre foi você, entendeu? Enfim, Ana, ele ainda continua dizendo que as consequências dessa postura ultrapassam o âmbito pessoal, atingindo familiares, amizades e a fé de muitas pessoas que assistiram consternadas à atitude consciente e absolutamente injustificáveis. Gente, geralmente a pessoa que se sente lesada, traída, ela fica na sua, né? Mas aqui ele veio a público diante de toda a repercussão que aconteceu nessa diocese, nessa paróquia, nesse local que é sagrado.
Assim, Ana, há controvérsias, certo? Na minha visão, o noivo ele não tinha muita coisa para se explicar diante do que vinha acontecendo. Agora, a família da noiva e a imagem da noiva, ela realmente ficou aí manchada por um combo de sexismo e de violências que são projetadas contra a mulher. Vamos ser sinceros que isso aí deveria ser caso apenas da família, das duas famílias envolvidas, da noiva, do noivo e do padre. Isso não deveria nem virar notícia, mas virou notícia por ser algo inusitado, e a gente precisa levar em consideração também as questões que implicam um padre poder ou não ter um relacionamento, e aí tem uma questão estrutural. Mas na base mesmo, isso nem deveria ser tão espantoso, só é espantoso por ser um padre, né, Ana? Sobre a traição ou não traição, relacionamento monogâmico, relacionamento aberto, isso só interessa ao casal. Mas essa noiva, ela foi exposta. E por isso que virou caso de polícia. E é um outro lado sobre isso, porque a polícia passou a investigar, inclusive, de onde vinham essas imagens, quem divulgou essas imagens, porque essas imagens foram divulgadas. Inclusive, também, Ana, uma outra investigação, a mesma investigação também trata a invasão da casa paroquial. Então, são os seguintes crimes que a polícia analisa nesse momento: invasão de domicílio, constrangimento ilegal, exposição de imagem de cunho íntimo e dano psicológico à mulher. Imagine aí numa cidade de menos de 6 mil habitantes, uma mulher ser exposta dessa forma, né? O padre ele foi afastado, ele pode mudar de paróquia, ele pode ser punido pela igreja, mas ele não vai ter, mesmo que ele seja retirado da igreja, ele vai continuar sendo uma pessoa que pode ter a sua vida fora da igreja. A mulher, ela teve ali uma repercussão que ela dificilmente vai conseguir viver nessa cidade após tudo isso. E eu vou te pedir, Ana, agora só para a gente, o caso é realmente muito sério, mas esse padre, ele, sabendo da história dele, eu não sei se eu queria ele na minha casa tomando cafezinho, não. Olha só, eu vou te pedir para trazer o vídeo do padre, olha só, um outro trecho que começou a sair aí nas redes sociais após esse caso com a noviça aí, com a jovem. Por favor. Bora lá. Opa, cadê o som aqui? Aqui. Vamos lá, gente, vai lá. Do Espírito Santo. Amém. Alô você, Dona Cida e Aldair Salgari. Abraço especial para vocês. Dona Cida lá de São José do Rio Claro. Faz um suco de couve muito bom. Faz uma coxinha de mandioca. Gosta que o padre vai lá tomar um cafezinho. Vamos já marcar um cafezinho amanhã com a senhora para tomar aquele café. Em nome do... Era só isso, Ana. Ele vai lá tomar o café com... O que de mandioca? Com. Coxinha de mandioca, que ela faz muito bem. E ele foi lá tomar café. Todo seu, Ana. Eu esqueci de ligar o cronômetro aqui, então vou tentar me conter aqui nessa história. Veja, eu entendo aí o constrangimento do noivo, eu entendo que ele, enfim, tem todo o direito de reclamar e tal, ele também, né, tem uma dor aí nessa história. Agora, quem compartilhou o vídeo certamente não foi a mulher, né? Ela não tem interesse nenhum aí nessa história. Então, alguém compartilhou aí com forma de expor, né, e envergonhá-la, assim. Então, eu acho que essa história aí meio que tem que abandonar, porque, né, a rigor, quem está sendo exposto ali, quem está sofrendo um risco, e a gente sabe muito bem, quem vai sofrer as maiores repercussões nessa história vai ser a mulher, né? E aliás, é quem estava em risco ali também, né? Quem estava se escondendo, inclusive, debaixo da pia, era ela, quem estava com medo era ela, não era sequer o padre, tá? E que eu saiba, né, tem 2 pessoas envolvidas no ato em si ali, mas é para a mulher, a conta maior sempre é para a mulher, né? Dito isso, assim,
eu já imaginava que o padre seria afastado exemplarmente das suas funções, porque a gente sabe, né, que isso escandaliza a igreja, mas aquele padre lá que falou da Preta Gil não, né? Enfim. E de resto, daí o que dá para a gente esperar é que todo mundo aí nessa história tenha acompanhamento psicológico, tenha cabeça fria, né? Primeiro, porque uma exposição dessa custa muito, e também mexe muito com o ego também, né? Porque aí vai os homens, principalmente, a mulher, engraçada, a mulher vai sofrer com perseguição. Os homens provavelmente vão ter seus egos massageados aí nessa história, e todo mundo tem tudo para ficar completamente a bublebe das ideias aí nessa história. Então eu espero muito bem que tenha apoio psicológico e tenha cabeça fria. Assim, do ponto de vista, né, do noivo, é uma coisa horrível nesse sentido, porque, né, ele se sente traído e, né, de fato, de acordo com os acordos deles ali, é uma coisa ruim que aconteceu. Agora tem que superar isso daí, passar adiante ali e torcer para uma relação mais saudável no futuro, não tem muito o que fazer. O errado mesmo nessa história toda foi divulgar o vídeo, né? E errado também, eu diria, foi ir com toda aquela violência ali, né, quebrar a porta e tudo mais, enfim, não precisava daquilo tudo, faz parte, né, de uma cultura que põe a mulher como objeto ali, que, né, como posse, enfim. Então dá para botar a mão na consciência e seguir adiante sem fazer maior furdunço dessa história aí, tá? E também sem glorificar o padre também, que, né, o padre, pô, né, não estava nas funções dele. É engraçado, assim, né, mas, né, respeito aí pela pela função dele, no mínimo. Todo mundo tem razão para estar puto nessa história, mas ninguém tem razão para machucar os outros. Acho que essa é meu resumo da ópera, Dai. Espero encarecidamente que a gente não ouça mais falar dessas pessoas, tá? E não é um julgamento pela escolha da pauta, Dai, de forma nenhuma, porque de fato, como a gente falou, eu me orgulho muito de ter falado dessa pauta outro dia. Embora muita gente diga assim, vocês estão falando de fofoca e tal. Gente, essa pauta serviu muito bem para a gente fazer uma baita reflexão a respeito, né, da posição da mulher como posse dentro do relacionamento, para sobre violência sobre exposição, e que sirva para isso, já que está exposta a história e a gente não consegue voltar atrás, mas espero, para o bem de todos os envolvidos, que nenhuma notícia mais seja necessária a respeito deles, né? Que todo mundo possa baixar a cabeça ali, que essa mulher especialmente, desculpa, não tem como não ter empatia, porque a gente sabe o que vai acontecer com a mulher, que ela tem um lugar seguro, que ela possa seguir a sua vida, que os homens envolvidos possam seguir a sua vida também, enfim, não sejam mais motivo de notícia, vocês três. Se É isso. comportem. Se comportem, tá? Acabou, foi horrível, todo mundo ficou sabendo, parou. Não sejam mais motivo de notícia, tá? Não quero ver vocês no noticiário. Ai, ai, ai. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Ficamos torcendo para que nenhum desses três seja notícia. Nunca mais nas suas vidas vivam uma vida no anonimato, pelo amor de Deus, e sejam felizes, seja lá com quais escolhas vocês fizerem. E, padre, por favor, sai da igreja, porque também aí tá foda, né? Tá foda. Vamos lá. A gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.